Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 4, 12 ao 17 e 23 ao 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelos profetas Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos aí o início, então, da atividade missionária de Jesus, da sua missão, do seu trabalho, daquilo que ele veio fazer no meio de nós. Anunciar essa proximidade do reino de Deus, essa realidade, e realizar também todos esses sinais que acompanhavam. Quando nós ouvimos essas palavras dizendo das curas que Jesus realizava, dos sinais que ele realizava, nós podemos crer que, como ele continua conosco, caminha conosco e o reino de Deus continua próximo, se realizando a cada dia, nós podemos crer que também ele continua realizando todos esses sinais no tempo de hoje. Mas é importante verificar que continua também aqui desde o início, né? Aparece essa questão do anúncio de Jesus, essa ligação lá com o profeta Isaías, né? E a questão que aquilo que Jesus vem anunciar traz para nós a luz da verdade, a luz da vida eterna, a luz da salvação, a luz do reino de Deus. Então nós percebemos esta realidade que é sempre presente, que é sempre concreta, que é sempre atual. Não é somente uma mensagem que se perdeu no tempo, não é somente uma ação que se perdeu no tempo e na história, não é somente uma pessoa, uma história de alguém diferente, algo assim que passou e que ficou, né? Que morreu e que não existe mais. Não. A presença de Jesus Cristo no meio de nós é uma presença viva, verdadeira, concreta, histórica e atual. Não deixa de acontecer. Porque nós percebemos que o seu poder, que a sua autoridade, que tudo aquilo que ele fez e faz, continua se realizando no meio de nós, através das pessoas que o seguem, na vida de todos que creem no seu nome. Então nós percebemos aí essa questão do reino de Deus, que é um já e um ainda não, né? O já porque ele está no meio de nós, porque ele se realiza, porque ele se concretiza, onde se vive o amor, a fraternidade, o respeito, a comunhão, na igreja, nos sacramentos, na reflexão, na vida, enfim, de tantos quantos o seguem, creem nele. E o ainda não, porque ele ainda não é em plenitude, porque ainda temos também no mundo, então, os males, as dificuldades, as discórdias, os egoísmos, os orgulhos, que às vezes matam, ferem, e que é o pecado, e que acontece também na nossa vida. Porque nós também muitas vezes erramos o alvo, erramos no caminho, erramos nas palavras, erramos nas escolhas, erramos nas decisões. Mas então é importante saber que seremos salvos pelo Senhor, né? Pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu nome, pela sua misericórdia, hoje e no fim dos tempos até o último dia. Então precisamos buscar sempre essa conversão, essa mudança de vida, essa melhora na nossa vida, sempre estar em oração, em reflexão, caminhar com a igreja, caminhar com a comunidade, para buscar então também estarmos inseridos na realização desse reino de Deus que já está no meio de nós. Então, acolher generosamente a Cristo, nosso Senhor e Salvador, o seu nome, a sua palavra, o seu evangelho, a sua orientação, o seu caminho, os seus mandamentos.
para que o reino de Deus continue se realizando na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade e em todo o mundo. E um dia em plenitude, então, tudo se realizará, o amor, a compaixão, a misericórdia será plena em todos e em tudo, e nós seremos felizes eternamente para todo sempre. Abraço, Deus abençoe você.